beat marcante. We don't got Bakuri. We ain't got Bakash, feel the vibe. Marketing on fire, watch us rise. I take that flow. Olá, sejam muito bem-vindos ao CarpaCast. Eu sou Eric Miguel e hoje vamos conversar sem cagar regra sobre marketing digital. No mundo onde todo mundo briga por audiência, se destacar é fundamental. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui comigo o meu amigo Léo, da Delta Thinkers. Fala aí, Léo. Tá, tudo bem, Eric? Vamos Tudo lá? ótimo. Muito obrigado aí pela presença, viu? Valeu, obrigado. É um prazer. O Léo, ele é CEO de uma empresa que é especialista em materializar ideias. Me conta mais aí, cara. Fala um pouquinho mais aí sobre a Delta Thinkers pra gente. Então, a Delta Thinkers é uma empresa de desenvolvimento de ideias, desenvolvimento de projetos. Então, a gente auxilia o cliente a sair de um desejo, de uma inspiração que ele tenha, a chegar a um produto bem acabado. Aí, seja isso, a gente vai falando de um troféu, a gente pode estar falando de um brinde, pode estar falando de uma peça industrial mais complexa que vai servir para um fim funcional, além só do estético, né, de agradar. Então a gente faz o que você falou, a gente materializa ideias. Cara, muito bom. Ó, pra quem não conhece, eu aconselho jogar lá na internet lá, Delta Thinkers. Cara, o trabalho dos caras é assim, fenomenal, é diferenciado. A gente tá falando de trabalho de alto padrão. E conta pra galera que não conhece, alguns clientes aí que vocês aí trabalham aí, só pra o pessoal sentir o padrão da Delta Thinkers. Com certeza, assim, quem acompanha, quem vê Globo, quem vê Big Brother, com certeza já viu alguma peça nossa, tanto nas festas, como presentes, às vezes, internos para o líder, para as ações internas do programa. A gente pode falar também da Vale, né? A gente atende muito eles criando peças customizadas, esculturas, né? Para conscientização ambiental dentro das unidades de conservação. A gente já ajudou criando peças para o Luciano Huck, para o Domingão do Huck. Então, é difícil alguém falar que nunca viu um trabalho da Delta Thinkers. Ô, Léo, me conta aí. Por que é tão importante hoje, né, dentro desse cenário aí que vocês estão atuando, porque as empresas estão buscando cada vez mais troféus, estão cada vez mais buscando personalizar, trazer produtos diferenciados aí, né? É um mercado que está crescendo muito, né? Esse mercado de premiação, né, do reconhecimento, né, que a gente tem usado mais essa palavra, é surpreendentemente procurado, né? Ele tem muita demanda porque as empresas elas estão sentindo que ela tem que transmitir para o colaborador, para o premiado, a cultura dela. Então, a cultura dela não vai ser transmitida, né, só por vou ali numa lojinha que não trabalha, vou fazer uma plaquinha de acrílico e botar a minha logo ali, e isso aí é meu troféu. Isso não transmite a cultura dela. Isso vai dar um reconhecimento para o colaborador, ok, ela vai ver a logo da empresa, que legal. Mas aí a empresa quer transmitir os fundamentos dela, a cultura, quer transmitir a essência dela, aí ela vai querer realmente criar um produto customizado para ela, para a identidade dela. E aí é que a gente entra com a nossa magia, né? Aí tanto impressão 3D, corte a laser, N técnicas que a gente usa para criar o produto que a empresa precisa, né? E muito mais focado nessa essência, né? Na cultura, na identidade visual dela, não nas técnicas, né, que a gente vai usar para materializar aquilo de fato. A gente nem quer que o cliente se preocupe com isso, né? Então, só para eu entender melhor, então, seu cliente, você deve falar muito com empresas de RH, departamento pessoal, além, obviamente, de Globo, né, que tem aí a questão da cenografia e tudo mais, né? É um pessoal que cuida de endomarketing, talvez. Quando a gente fala de troféu, é muito realmente isso. RH, é muito a pessoal do próprio marketing da empresa, né, que às vezes faz um marketing externo, mas também faz um endomarketing, né, como você falou. Então a gente acaba trabalhando principalmente nessas duas frentes, né? Endomarketing, para quando é reconhecimento, né, quando é uma ação interna da empresa, né? E o marketing externo quando é uma ação para ser reconhecido, né? Quando é para um brinde, né? Quando é uma ação para distribuir, né? Essa premiação.
Perfeito, cara. E me conta, qual é, assim, o projeto, assim, mais desafiador que apareceu pra vocês aí até hoje? Assim, que vocês pararam e falaram assim, não, peraí. É legal, a proposta é boa, a gente quer pegar, mas a gente tem que sentar e estudar o projeto, porque é um desafio. Tem algum ou é tudo fácil, assim, sai fácil? Eu acho que assim, cada projeto é um desafio diferente, né? Cada projeto ele vai impor desafios diferentes para gente, né? Na hora de conceber, né? Aquele desenvolvimento. Um projeto que foi muito legal e foi o que a gente executou para a reserva, né? Para o grupo Arezo, que são os pica-paus da reserva, né? Aí já foi o quarto ano, passado foi o quarto ano, esperamos que seja o quinto ano agora em 2025, que a gente desenvolveu, né? Pegou o Funko, né? Pegou o design do Funko da reserva, o pica-pau, e vai trocando, né, a roupinha dele todo ano. Então, desde o primeiro ano, a gente fez isso, né? A gente conseguiu criar uma premiação tão expressiva, tão significativa com a identidade da marca, que o próprio Rony, né, o dono da reserva, insistiu que a gente fosse a empresa responsável para executar aquele projeto. Porque desde o primeiro ano ele teve tanta comoção, né, teve tanto engajamento, né, dos colaboradores, que inclusive o RH veio para a gente falando, a produtividade subiu, porque as pessoas querem colecionar o pica-pau vestido com a roupinha do ano. Muito bom. Então é fantástico, né? Um resultado, não podia ter feedback melhor do que esse, né? Não, com certeza, com certeza. Mas conta também, né? Eu nem sei se pode falar, né? Mas dos projetos da Vale, dos animais que vocês estão fazendo, da fauna brasileira, né? São enormes, né? Os animais que a gente faz para Vale, né? Eles são todos em escala 1:1, né? Eles são um projeto fantástico. Ele é mais focado, ele não é tanto marketing, ele é mais conscientização. Claro, também marketing, né? Mas para a própria Vale, né? Mostrar o que ela está fazendo, né? Nessa área, né, de conscientização ambiental. Mas a gente acabou tendo essa demanda da Vale para desenvolver animais resistentes a intempéries, né, resistentes a serem expostos, né, com o tempo, em escala 1:1. Então, e são animais da fauna brasileira. Então, não era nada, eu vou buscar num fornecedor que já tem um molde, já tem alguma coisa pré-pronta. Então, não era tão simples assim. Aí o Rafael, né, um dos nossos comerciais, que é também um dos gênios por trás do nosso atendimento, ele foi lá e vamos fazer um levantamento de pesquisa, como é que são esses animais, fotos de referência para conseguir definir o formato, acabamento do pelo, etc. Tamanho, que é super difícil de definir. E aí a gente foi lá e o Rafael também é um dos nossos designers, junto com designers, uma outra equipe, desenvolveu cada animal da fauna silvestre, né? E em escala 1:1, tamanho real, né? E com acabamento realista. Então é um projeto fantástico e que a gente ainda continua executando já há alguns anos, cada vez com animais diferentes, né? É isso que eu ia falar. Pra quem não sabe, quando ele diz 1:1, é porque é tamanho real, né? Tamanho real. É o tamanho original do bicho, né? 1:1, tamanho real. Aí seja 1:1 tanto pro periquito, pro papagaio, que cabe na mão, 1:1 tanto para uma onça, que não cabe nem na cadeira aqui, ou a arpia, né, que a gente já fez uma arpia com 2 metros de envergadura, uma arpia com asa aberta. Então ela foi uma arpia, é um pássaro gigantesco. Até o próprio biólogo, quando recebeu a escultura, ele falou que não quer encontrar ela no meio da floresta de jeito nenhum, porque é um bicho realmente assustador. Imagina uma águia de 2 metros olhando para você. Não dá, né? Não quero virar lanche no meio da mata, né? E aí, explica pra galera, né? Eu já tive a oportunidade de visitar, né, a Delta Thinkers, de conhecer os bastidores, mas pra quem não conhece, só pra entender aí, né, o cuidado, né, como é que é desenvolvido esse trabalho, conta pra galera. Você não tem uma impressora 3D de 3 metros, né? Esse trabalho ele é feito. Conta aí como é que vocês conseguem fazer, né, construir aí esse design 1:1 com a impressão 3D. Vem parte do que eu estava comentando já. A gente estuda para viabilizar. A gente tenta tornar o processo tecnológico, claro que com um certo nível de transparência para o cliente, mas ao mesmo tempo ele não precisa entender para saber como a gente vai fazer. Porque, por exemplo, todo projeto, como eu falei, tem desafios. E a gente
tem o nosso know-how para transpor esses desafios. Quando a gente vai fazer peças muito grandes, como é o caso dos animais 1 para 1, né? A gente faz um estudo e faz uma separação. A gente secciona, né, faz cortes, né, para fazer vários pedaços, vários blocos de plástico, com a textura e tudo mais, desses animais. E aí a gente desenvolveu uma técnica para fazer a união dessas peças, tanto para não ter problemas futuros, né, tem que ser uma união mecanicamente forte, né, e estável, né, por muitos anos. E em animais muito grandes, né, como a arpia, a onça, a gente também desenvolveu internamente, né, uma técnica para reforço, né, de estrutura, porque são peças muito grandes, são peças que pode esbarrar, pode cair, pode acontecer N coisas com ela lá instalada no meio do parque. E aí a gente desenvolveu, né, internamente essas técnicas para dividir, juntar, colar, reforçar, para que a peça fosse realmente atingisse o objetivo dela, que o objetivo é ser durável. Rapaz, fica no meio do parque? É isso aí, fica exposto, fica ali no sol, fica tomando chuva, e é feito para isso, é feito para aguentar. A tinta é feita para aguentar, o material é feito para aguentar, tem um reforço estrutural para aguentar visitantes indesejados querendo lá interagir demais com a escultura. Então a gente recebeu esses requisitos do cliente e a gente entrega esses requisitos. O requisito é esse, o requisito está entregue. Tu imagina o cara à noite, desavisado, dar de cara com uma onça. Gente, até avisar que é uma... E ela ficou boa, ela ficou assustadora. Aquela ali de noite assusta. Deve ter gente correndo até hoje aí da onça aí sem saber. Tomara, né? Bom, um trabalho bem feito, né? Tomara. Sinal de trabalho bem feito. Voltando a gente falar um pouquinho de endomarketing, né? Eu sei que não é a sua área, né? A sua especialidade não é endomarketing, mas você está ali suprindo uma demanda de mercado. Hoje é perceptível que as empresas elas têm voltado, têm olhado mais para dentro de si, buscando motivar, engajar a equipe. Eu tenho lido muitas matérias falando sobre a geração Z, essa geração que nasceu no ano 2000, que é diferente, né, por exemplo, da minha geração. É uma galera que preza não visa só a questão da satisfação financeira, mas se preocupa também com o bem-estar, com o reconhecimento. Eu acho que as empresas elas estão andando nesse movimento, tentando adequar para motivar a galera a estar... a se sentir ali parte de algo maior e comprometidas em somar, em contribuir. E eu acho que o trabalho que vocês acabam prestando, ele vem muito, né, nessa onda, né, de você é percebido, você é reconhecido e tá aqui, né, um troféu, né, um reconhecimento da sua dedicação. Certo? Ou tô errado, né? Não, é meio dentro disso, né? A gente vê isso sente muito isso de quando o RH, o próprio marqueteiro, né? O próprio pessoal que trabalha com marketing e publicidade, né? Aí é a sua área, busca a gente. A gente sente que eles têm esse desejo. E aí é o nosso papel, né? O papel do designer de produto, do desenhista industrial, né? Que assim, o que a Delta realmente é uma empresa de desenho industrial, que é uma coisa super desconhecida no Brasil, né? Que as pessoas falam, tá desenhando a indústria. Não, o desenhista industrial, ou americanizando, né? O designer de produto, ele trabalha exatamente assim. A gente trabalha entendendo a necessidade do cliente, entendendo o que está por trás daquele desejo, o que está por trás daquela necessidade e desenvolver um produto para atacar exatamente o que está por trás da necessidade. Porque eu tenho a necessidade de ser reconhecido, tenho a necessidade de causar reconhecimento no meu colaborador. Tá, aí o papel real do designer não é só pegar a caneta lá, fazer um sketch e te mostrar, que bonitinho, olha que legal meu esboço no Photoshop, né? Não é esse, assim, eu vejo, assim, é uma visão muito minha, um pouco de academia também, entender, cara, esse não é o papel do designer, não é o papel de fazer sketch e te mostrar. O papel do designer também é esse, mas o nosso papel mais importante e o que acho que diferencia muito um ótimo designer, né, é entender como é que eu vou causar esse reconhecimento, qual é a identidade, falando sobre troféu, né, no caso, né, qual é a identidade da empresa, qual é a cultura dela, o que todos conseguir construir, né, fazer
um bordado, né? Fazer uma manta de colchas, né? Uma colcha lá, com todos esses fundamentos, essa ideia por trás da empresa e criar um produto que seja significativo para aquela necessidade. A necessidade de causar reconhecimento, causar inspiração no colaborador, né? Então aí eu acho que o papel do designer tá nesse essa sinergia, né, com o marqueteiro, com o RH. Ah, perfeito, cara, muito bom mesmo. Mas como é, cara? Agora, assim, falando do ponto de vista pessoal, como é que é tu, de repente, sentar, ligar a TV e ver um projeto seu num Big Brother na vida, ou nos microfones, né, do Caldeirão do Mion, né? Os microfones são vocês, né? Como é que é? Bate um orgulho? Ah, não, pô, é muito legal. É muito legal. Você liga e fala, ih, legal, eu que fiz. Ah, e quando alguém fala bem, então, ih, que legal isso aqui, às vezes acontece, né? Você fala, ah, que bonequinho bonitinho, ou o microfone ficou legal. Aconteceu já de o pessoal falar, ih, a gente fala, ih, que legal, ó. O ator lá na Globo tá elogiando, né, o trabalho que a gente faz. Pô, é super legal, super gratificante, né? A família gosta também, né? Fala, ih, ó, quando a gente comenta, ah, fiz um negócio aqui pro Globo, vai falar, ih, que legal, vi ontem você lá o trabalho que tu fez lá pro Mion, fez lá no BBB, aí é super legal. Agora conta uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber. Quando o trabalho fica muito maneiro, vocês não fazem uma réplica pra vocês pra levar pra casa, botar na prateleira? Muito poucos. Alguns a gente faz, outros a gente não faz. A gente acaba fazendo mais os que tem mais potencial de portfólio e a gente acaba fazendo uma réplica extra pra gente. Aí fica lá guardadinho na empresa pra ficar de portfólio, né? Mas a gente acaba não levando nada para casa. Tem cliente que por exemplo, a gente fez ação pro Rock in Rio, né? Que era um presente para os VIPs do Rock in Rio. A gente fez lá uma luminária customizada, que aí era um presente para quem chegavam lá um nível certo. Eles distribuíram, não foi esse nosso papel. Mas a gente fez lá a luminária, ficou uma luminária top de linha. Ficou uma luminária top de linha do Rock in Rio. E aí a gente não fez uma cópia pra gente. Ninguém levou. Então, cada um levou uma pra casa, porque aí era um presente VIP, coisa e tal. Então a gente não fica legal, né? A gente copiando as coisas do cliente pra gente, né? Mas é uma pena. Não, mas porque eu falo por mim, né? O trabalho de vocês é tão maneiro, eu acho que eu ia querer ter uma cópia de tudo pra mim, assim, sabe? Quando o cliente não liga, quando o cliente a gente pergunta, fala, a gente pode fazer uma cópia pra gente, não tem problema? Ah, pode. A gente acaba fazendo mesmo, mas a maior parte dos clientes a gente ou nem pergunta ou realmente tem esse zelo, né? De não, se é algum presente, alguma coisa muito VIP, né? Assim, a gente tem lá a nossa política de fazer só o do cliente e não ficar fazendo extra pra gente levar pra casa. Tá certo. E a matéria-prima, né? O produto, a gente uma vez conversando, né? Eu mencionei uma matéria-prima que você até falou assim, não, essa matéria-prima não é legal, né? É uma matéria-prima que é até muito barata, quem tá começando usa, mas o nosso foco é a excelência, a qualidade, então o nosso material é outro, né? Como é que vocês definem o material que vocês vão usar, né? Assim, quando chega lá o briefing do cliente, eu sei que, por exemplo, você falou da Vale, né? Que, pô, vai ficar exposto ao tempo, vai pegar sol, vai pegar chuva, mas também deve ter outros projetos mais específicos, assim, que tem que ter uma estudada, né? Ou vocês já de primeira pegam e... Não, olha só, isso aqui faz que vai dar bom. Quando a gente fala de... Quando estamos falando, troféu, premiação, etc., a gente já tem... É uma peça que a gente fala de exposição, né? É uma peça que vai ficar só exposta, vai ficar não vai ter que sofrer nada, né? Vamos dizer assim. Então, existem já materiais que a gente já sabe. Esses aqui a gente pode usar, que não vai dar nenhum problema, vai funcionar bem, vai performar bem, o acabamento é bom, etc. Então, a gente já tem um conjuntinho de materiais que a gente sabe que funciona. Quando chega um cliente de engenharia, né, por exemplo, ou com uma demanda mais exigente, aí a gente realmente tem que fazer um estudo. A gente já usou muito, por exemplo, nylon, com alguns projetos de Furnas, alguns projetos bem legais de manutenção industrial. Aí a gente substituiu uma peça que ia dentro de um equipamento que custava... O equipamento era muito caro, a fabricante deixou de suportar aquilo, né? Então a gente
fez uma engenharia reversa da peça e aí a gente conseguiu, através de testes e datasheet de material, né, estudo, que seria o ideal, seria um material X lá, seria o nylon, e aí a gente aplicou o nylon, mas também existe o caso, por exemplo, da Vale, a gente vai ter tem que ter qualidade, tem que ter resistência a tempo, né, a sol, chuva, aí a gente já vai para, por exemplo, material como PETG, que é o que a gente usa muito, mas a gente tenta não deixar o cliente preocupado na questão de qual é o material que a gente está usando. A gente decide com base na necessidade dele. E aí, quando é troféu, a gente acaba usando muito PLA, né? Que aí é um material até corretamente, ecologicamente correto. Biodegradável? Né? Biodegradável. O biodegradável a gente usa, mas ao mesmo tempo não gosta de usar tanto por uma questão muito simples, que é a pessoa acha que o biodegradável é deixar em cima da mesa, ele vai sumir. Né? Acontece muito isso. Nesse sentido é horrível, né? Porque a pessoa acha, não é um material durável. Mas aí você sabe muito bem que é durável, né? Tem lá, até a gente já chegou a mostrar, né? A gente faz bandeja de bar com PLA, que são as bandejas lá do Buzz Bar, né? Que a gente faz as bandejas temáticas, né? Os drinks temáticos. Quase todos as bandejas, né? Os drinks temáticos são feitos em PLA e eles estão lá no bar toda noite, aguentando limpeza, cai bebida, cai no chão, vai para a mão de cliente. E tem um drink lá que já tem 5, 4 anos e tá inteirinho. Só que as pessoas confundem o biodegradável com o descartável. Não é essa a relação, né? Não, eu fico imaginando, né? Parabéns, você trabalhou, teve um excelente desempenho, tá aqui o seu troféu. Obrigado! Opa, sumiu. Não. Assim, o biodegradável, por exemplo, do PLA é um material que ele requer ser compostado, né? Ele precisa ir para uma composteira industrial, ter contato com a bactéria, com um conjunto, né, lá de bactérias, que aí vai ver o plásticozinho lá, e o plástico é feito com basicamente açúcar, né? Vamos dizer assim. Então aí a bactéria vai lá, vai naquele açúcar e vai consumir o PLA com um tempo. Então, mas aí tem que ter bactéria, tem que ter a bactéria específica que consome plásticos de longa... Então, essa bactéria só está em composteira. Não vai estar em cima da sua mesa, em hipótese nenhuma, né? Então, as pessoas não precisam se preocupar, o material. Então, aí a gente já decide o material por ela, que a gente já sabe. Por exemplo, vai ser um material de melhor qualidade, mais vai ser durável o suficiente. E, assim, ainda é muito legal o fato de ser material ecológico, né? Como ele é feito à base de planta, né? À base dos açúcares das plantas, a gente... É muito legal ser ecológico, né? E aí, já que a gente já tem essa opção, né? Aí sair do material que o pessoal usa muito, né? Que é o ABS, né? O pessoal adora usar ABS. A gente gosta muito de ir para essas opções mais ecológicas e recicláveis, né? Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que é uma necessidade que nem precisa ser mencionada aqui, que é ter um olhar com mais carinho pro planeta, pro meio ambiente, né? Acho que toda empresa, todo empresário tinha que ter esse compromisso, que não precisa nem ser reforçado aqui, porque eu acho que é uma questão que já se fala muito, embora eu acho que é sempre importante mencionar, que é a questão do ecológico, né? De olhar para o futuro daí do planeta, né? Você falando dos colecionáveis, né? Me remeteu... Olha eu entregando a idade aqui, né? Quando eu era mais jovem, né? Que a gente... Era Coca-Cola, Fanta, você colecionava as tampinhas, tinha as tampinhas premiadas, aí você juntava, ia num posto de troca, aí trocava por umas garrafinhas pequenininhas da Coca-Cola, você podia trocar por pulseirinha. Eu vi essa época também. Né? Eu peguei essa época também, eu peguei um pouquinho. E eu acho que era numa época que a confecção daquilo deveria ser muito mais cara do que hoje, né? Imagino que sim. A tecnologia não veio para isso, né? Veio para facilitar, né? Você vê aquilo ali, com certeza, tinha um custo muito maior, ainda mais para começar, né? Então, era válido por uma Coca-Cola, né? Que produziu milhões daquilo, com certeza, né? Produziu em uma escala inimaginável, né? A tecnologia veio para democratizar, né? Essa possibilidade. Uma empresa menor, uma ação menor, né? Se torna viável pela tecnologia, né? Porque a gente tem um custo inicial muito menor para startar o processo, né? Então democratizou, né? Democratizou. Antes era limitado às grandes indústrias, né? Hoje
porque aí tá mais acessível. a gente estava falando da escala de milhares, né? Hoje em dia a gente pode trabalhar com a escala de centenas, né? Por exemplo. E um troféu customizado pode ser desde uma unidade, já começa desde uma unidade, é claro que não é um custo, não é um custo irrisório, não dá para falar que é, mas você criar um troféu customizado, né? Com mais identidade, né, da empresa, é viável e não é um custo longe, né, das empresas, né? Perfeito, cara, muito bom. E aí, para finalizar aqui a nossa conversa, a gente tem um quadro aqui que é o seguinte, é o Contando Derrota. Né? Como funciona o Contando Derrota? Todo mundo na internet só conta vitória, né? Só conta experiência incrível, o cara senta naquele carro que ele alugou, para em frente a uma casa que provavelmente não é dele, né? E aí só conta vitória. E na verdade, é que pra pessoa às vezes chegar até ali, né, ela passou por né, alguns perrengues, né? E esses perrengues também são importantes, porque tem o seu ensinamento ali, né? E ali a gente tem a capacidade de evoluir quando passa por determinados perrengues. Então eu sempre pergunto para quem a gente convida, tem algum perrengue assim que você já passou, que te resultou num aprendizado e que hoje você entende que você não seria o profissional que é hoje se não fosse aquele perrengue lá atrás que você tenha passado? A gente sempre tá aprendendo, cara, mas alguma falha muito grande eu não consigo acertar exatamente sempre tem projetos com prazos quase impossíveis, né? Sempre acontece isso muito em quem trabalha nessa área, né? Mas a gente até consegue sambar bem com os problemas. Os maiores problemas que a gente tem é prazo. Aí a gente vai aprendendo a gente aprendeu muito a dizer não quando não dá, né? Quando não dá para entregar, e é mais fácil dizer não do que depois falar, atrasou, né? Aí isso acho que foi a coisa que mais a gente aprendeu com os anos aí. Cara, tu tá tocando num assunto que eu acho que para todo mundo que trabalha com marketing, publicidade, que tem a parte que também criativa, é a questão do prazo, né? Eu acho que as pessoas não têm dificuldade de dizer não, né? E também tem aquela questão de não definir o prazo corretamente e nem dar feedback pro cliente quando você percebe que vai atrasar. Que são questões que acontecem, né? Eu fechei num prazo, eu tô vendo que eu não vou entregar, tu vai esperar chegar na data que venceu para o cliente te cobrar para tu falar que não vai entregar. Esse é o calcanhar de Aquiles, né? De todo mundo que trabalha com qualquer coisa de marketing, publicidade, sempre mas é difícil mesmo. A gente com o tempo aprendeu a dizer não lá na Delta às vezes. Quando a gente vê que realmente não dá, a gente fala, tem desafio que não vale a pena topar não, esse aí não dá. Aí a gente aprendeu a dizer não, porque é mais fácil, pra gente, a gente achou mais fácil fazer isso do que perder cliente depois. Mas foi aprendizado mesmo. Eu confesso que eu ainda preciso praticar mais o não, né? Eu ainda me pego, por vezes, tentando. Isso é ruim, né, cara? Porque você faz movido por uma boa intenção, você quer mostrar serviço, você quer atender o cliente, mas depois gera toda uma frustração. A gente gosta de criar, né? A gente gosta de atender, né? Aí a gente sempre tende a dizer o sim, né? Também tem também a gente tem esse desafio aí. Perfeito, cara. E pra encerrar, né? Eu tinha dito antes que a gente ia encerrar contando derrota, mas como você não tem nenhuma derrota pra contar, né? Eu tenho muitas. Cada episódio aqui eu conto uma derrota nossa aí que a gente já passou, né? Desculpa. Todo episódio eu sempre conto alguma derrota nossa que a gente já passou, porque eu falo assim, são os perrengues, às vezes ensinam mais do que as situações de sucesso, né? Com certeza. Mas a última conversa que a gente teve, que eu visitei lá a Delta Thinkers lá, né? É sobre a metodologia IDEA, né? Pronunciei correto? IDEA? IDEA, né? Fala um pouquinho pra galera, só pra galera entender, né? De forma... Eu sei que é complexo explicar detalhadamente, mas só pra galera entender como é que nasce a ideia ali, o cliente chega com uma ideia mirabolante, e vocês materializam aquilo. Como é que é o processo de materializar ali, né? De você entregar no final das contas o produto que o cara
queria e não sabia como. Essa metodologia, né, veio muito da observação de um sócio nosso, que ele trabalha também, ele ajuda muito, né, nesse planejamento futuro da empresa, e ele percebeu que a gente trabalhava de uma forma muito metódica, né? A gente já tinha um método de trabalho, que aí a gente está começando quase um projeto a 6 mãos aí, eu, ele e o Rafael, o Thiago e o Rafael, a criar, né, uma metodologia mais estruturada, que é a ideia, que na realidade é uma sigla, né? Não é uma palavra. A gente fez bater com a palavra, né? Foi até uma ideia lá que a gente teve, fez bater com a palavra, mas é uma sigla, que é na realidade inspiração, desenvolvimento e aprovação. Então, na realidade, todo o projeto nasce dessa forma, né? Então, passando por esses 3 estágios, que tem vários subprocessos, né? Que é basicamente em se inspirar na necessidade, né? Se inspirar naquela demanda. E aí foi o que eu falei de troféu, né? Entender a cultura, entender o design daquela empresa, aí desenvolver, e aí no nosso caso, sempre o nosso desenvolvimento é físico, né? E aí é desenvolver protótipo virtual, desenvolver protótipos físicos para validar aquele produto, e aí o aprovar, que aí é aprovar esse produto desenvolvido. E com essa aprovação pronta, no nosso caso, a gente também faz a produção, né? A gente fala que a gente é um ponto de parada completo, né? Então a gente trabalha desde da concepção até a produção em escala, né? Então a pessoa vai precisar de 300, 500 unidades daquele produto, a gente faz a aprovação, né? Que seria também a produção desse produto. Bem, acabado, né? Produto de consumo, produto de marketing, seja qual for esse tipo de produto. Então, a ideia, a metodologia, a ideia é mais para a gente conseguir se comunicar melhor com o cliente, transparecer, né, qual vai ser o fluxo de pedido dele e deixar ele entender que não é só... muitas pessoas acham, as pessoas veem no Instagram, né, aqueles videozinhos, olha que legal a minha arte, olha que legal desenvolver isso daqui. O influencer, né, ele tem muito essa coisa de tentar fazer uma coisa complexa parecer muito fácil. Isso é super legal, a gente também acha, mas aí quando você vai criar, né, realmente um produto novo, as pessoas às vezes têm essa quebra de expectativa, né? A pessoa acha que eu tô pensando em uma xícara nova, vai lá, estala o dedo e saiu a xícara nova assim, do nada. A pessoa não teve todo aquele estudo por trás, né? Não teve todo um trabalho por trás das câmeras, né? E a gente usa a metodologia ideia para conseguir, além de organizar o nosso trabalho, organizar o fluxo de trabalho com o próprio cliente, para ele entender que ele vai ter vários passos que ele vai seguir, né, durante o pedido dele, que são simples, são passos estruturados, mas que ele vai ter que passar por cada um desses passos para conseguir realmente ter um produto de qualidade. Não é só estalar o dedo e saiu lá, que legal, que esse produto super legal, super alinhado com a minha marca, que saiu do nada, né? Não, tem um método por trás, tem um processo. A pessoa que não entende, não está inserida nessa realidade, né, vê na internet lá as impressoras 3D trabalhando, acha que, né, tu só baixei lá e tá pronto. A pessoa acha que é só dar play, né, na impressora, né? Mas a pessoa às vezes esquece, né, que tem que fazer arquivo, tem que fazer N processos antes, e aí a metodologia ideia veio para isso, né? Além da gente se estruturar, mostrar para o cliente, olha, não é só dar play. Você tem que se inspirar. Por isso a ideia, né? Tem que se inspirar, tem que entender tudo que está por trás do produto. E aí desenvolver tudo que está no produto, né? Entender, fazer o design físico daquilo, fazer render, fazer otimizações em geral para a produção em si, né? Então, é todo um processo que precisa ser seguido para você ter realmente um produto de qualidade, né? Perfeito, cara, muito bom mesmo. Mas, Léo, me conta aí, né? Para quem tem uma necessidade constante, né, de estar desenvolvendo projetos, como o caso da Globo, né, que tem uma necessidade aí de cenografia e tudo mais, mas provavelmente agências de publicidade, outros tipos de empresas, escolas devem também, cursos, né, infoprodutor, acredito eu, que para premiar seus alunos, né, tenham uma demanda aí de criação de produtos. Existe algum produto de vocês, algum plano de vocês que facilite essa recorrência ou não? Só é avulso, é projeto avulso?
Me explica aí. A gente tem o projeto Avulso e Aham. também tem o que a gente chama que é o Idea Pro, que é justamente para quem precisa estar constantemente inovando, constantemente criando novos produtos. Então, o Idea Pro, nosso conceito, né, com o Idea Pro é se tornar uma extensão de criatividade daquela empresa. Então, aí, eu sou um infoprodutor, né, como você falou, eu constantemente quero criar placas de reconhecimento, quero criar brindes, quero criar produtos físicos para os meus alunos, para os meus clientes, que sejam alinhados com a minha marca, né? Tudo que a gente conversou, né? Então, com o Idea Pro, a gente tenta simplificar, né, o processo, esse processo, né, de desenvolvimento, e a gente vai estar sempre conectado com o cliente, tentando através de uma agenda, né, de reuniões constantes com ele, encontros, né, reuniões a gente fala, não, fica todo mundo na sala, não, reunião a gente, quase são papos constantes, conversas constantes, até almoço, a gente marca sempre para tentar entender dele tudo que ele está precisando em cada mês. E aí, claro, com níveis da assinatura, aí a quantidade de produtos envolvidos por mês, tudo mais, mas a nossa ideia é simplificar e reduzir custo desse cliente que toda hora está precisando criar novos produtos. E aí, através dessas reuniões, a gente tenta ajudar ele a não só entender o que ele necessita naquele momento, mas entender o que ele vai necessitar. Porque, por exemplo, muitos clientes buscam a gente, como a gente até falou de prazo, né? Buscam a gente em cima da hora. Então é um problema. Em cima da hora, nenhum designer consegue realmente criar um produto de alta qualidade, né? Criação requer tempo, né? Criação de qualidade requer tempo. Então, a gente, com o Idea Pro, a nossa ideia é ter um acompanhamento constante ao ponto de que a gente auxilie o cliente a entender a necessidade futura dele. Se ele vai começar um curso daqui a 2 meses e ele ainda não sabe o que ele vai premiar, como é que ele vai reconhecer a conclusão daquele curso, a gente já começa a trabalhar nisso antes. Se ele já sabe que ele trabalha, a agência faz muito podcast, por exemplo, e ela precisa desenvolver um produto para... o suporte de microfone não está legal. E aí a gente vai ajudar ela a desenvolver um suporte novo por alguma razão. Ou algum detalhe, algum encaixe. A gente sempre vai tentar ajudar esse cliente a não só desenvolver a necessidade imediata dele, mas a otimizar o negócio dele através de criatividade. Então é muito mais um plano de inovação e criatividade do que realmente um plano de criação. Porque realmente é isso. A gente, com o Idea Pro, a nossa ideia é estar imerso na empresa e um designer especialista imerso naquela empresa. Então aí a ideia é essa, identificar necessidades e ajudar a empresa a atacar essas necessidades. E aí antecipar, né? Antecipar e otimizar, porque porque é justamente isso, tornar a empresa mais eficiente e mais eficiente em atingir os próprios objetivos, tanto eficiente em funcionamento quanto atingir os objetivos, né? E aí o objetivo pode ser criar troféus, criar premiações, ou pode ser tornar o trabalho dela mais eficiente, com alguma peça, com algum produto customizado para aquela realidade dela. Perfeito. Cara, você falou que a Delta Thinkers são 3 sócios, é isso? É você, o Thiago e o Rafael? Por enquanto, 2 sócios. Eu e o Thiago. O Rafael é um parceiro muito próximo nosso aí. Então, ele já é quase um diretor da empresa, mas aí a gente está se estruturando. Mas, por enquanto, 2 sócios. E como é que foi o surgimento assim da Delta Thinkers? Como nasceu a Delta Thinkers? Porque eu vi lá umas fotos lá, vocês era uma garagem? A gente nasceu na garagem do Thiago, do pai do Thiago, na realidade. Então a gente tinha, né? A gente já tinha, né, esse desejo de criar coisas, de criar produtos, então a gente começou a atacar a impressão 3D, né? Criar impressoras 3D, que naquela época, lá em 2014, não era um produto que você abria o Mercado Livre e comprava uma impressora 3D, né? Aí, na época já era uma coisa muito menos acessível, então a gente, vamos criar impressoras 3D, que é uma máquina para criar produtos customizados, né? Para criar coisas. E aí a gente, no meio desse processo, né, de desenvolver equipamento e tudo mais, a gente notou que a nossa vocação não era ser um fabricante de máquina. Nossa vocação era
ser um desenhista industrial, criar produtos, né? Nossa vocação era criar soluções customizadas. Então, aí a gente começou a mudar a empresa em torno desse objetivo, né? Ser um centro de criatividade, inovação, criar produtos customizados, atender demandas customizadas. Então, a gente nasceu nossa mudança daí, né? A Delta nasceu disso. E acredito que com a evolução da tecnologia, né? Foi ficando, não vou dizer mais fácil que até, mas foram surgindo outras ferramentas, outras soluções que foram facilitando o trabalho de vocês, né? A gente sempre tem que explorar as ferramentas novas que o mercado oferece pra gente, né? Até pra gente poder estar na frente. E aí além da popularização das impressoras 3D em si, né? O que pra gente é excelente por um ponto e é ruim por outro. E até o surgimento de IA também. Toda tecnologia acho que sempre apresenta vantagens e desvantagens, né? Não tem como. E vocês fazem uso também de inteligência artificial lá na Delta? Cada vez mais a gente está usando inteligência artificial, a gente está começando a desenvolver nossas próprias ferramentas de IA também, internas, para auxiliar justamente nesse processo criativo. A gente fazer brainstorming com IA é uma coisa super útil, né? Você ficar lá, você ter lá, já tem um modelinho já de linguagem pronto para você conversar e conseguir expandir, né, as ideias que você tem durante uma reunião, expandir as opções. Aí tanto modelos de IA para fazer renderização, alguns renders aproximados, a gente está começando a construir ferramentas em torno do que já tem no mercado para chegar a soluções customizadas para a gente, com os objetivos bem legais. Não tem jeito, né? IA chegou para ficar, né? E não tem como lutar contra isso, né, cara? É abraçar, Exatamente. É uma ferramenta importante. A gente usa muito lá na agência também. E é isso aí, cara. Pô, parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Obrigado por aceitar né, vir aqui bater um papo. Eu queria depois saber aí a opinião da galera. Se tiverem perguntas para fazer, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai deixar também aqui embaixo, né, o site da Delta Thinkers, as mídias sociais, para você que quer conhecer mais, entrar em contato com eles. E, pô, cara, valeu mesmo, viu? Muito obrigado aí. Obrigado mesmo por ter vindo. E é isso, gente. Até a próxima semana. Um forte abraço e fui! Say loud, make it last. Futures now, moving fast. From the brand to the sound, creativity all around. We are Gapakuri. Let's go.